Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Murilo de Oliveira Souza, professor de Química Analítica do Instituto Federal Fluminense, e hoje nós iremos iniciar a parte de espectroanalítica e determinação elementar da disciplina de métodos instrumentais de análises. Bom, então hoje nós iremos ver como funcionam as técnicas de espectrometria de absorção atômica. Nós iremos estudar 4 técnicas de espectrometria de absorção atômica e, para isso, nós iremos iniciar com as teorias referentes a esta técnica analítica. Então, a primeira coisa que nós devemos saber é que a faixa na qual ocorre a emissão da energia é a faixa que está dentro da região ultravioleta e visível, UV-Vis, a mais usada em espectrometria de absorção atômica. Tá? E aí, quando essa energia é incidida na amostra, quando tem a interação dessa energia eletromagnética UV ou visível com a amostra, com o seu analito ali presente, o que acontece são transições eletrônicas desses átomos presentes nessa técnica de espectrometria de absorção atômica. E a partir dessa transição eletrônica, é possível aí você quantificar, você inferir, saber a concentração das espécies dos seus analitos presentes em tal amostra que você está analisando. Bom, como o próprio nome já diz, espectrometria, metria vem de medida, gera um espectro, um espectro é um gráfico que retrata aí a absorvância pelo comprimento de onda, o número de onda, uma resposta por um número de onda ou um comprimento de onda, que é o mais usado, tá? E a absorção atômica, ou seja, são átomos isolados que ocorre, que são aí propícios a absorver essa energia ultravioleta ou visível. Por isso vem o nome espectrometria de absorção atômica, é a medida dessa absorção de átomos presentes na minha amostra. Então, diferentemente das técnicas anteriores que nós vimos, como por exemplo a espectrometria, a espectroscopia de absorção molecular, o UV-Vis, a espectrometria atômica está preocupada aí em determinar, em quantificar átomos presentes nas nossas amostras. Tá? Então, um átomo isolado pode ter seus elétrons de valência promovidos a orbitais atômicos superiores. Então, quando essa energia ultravioleta incidida na minha amostra, os átomos do meu analito de interesse, eles são promovidos, eles absorvem essa energia ultravioleta ou visível e são promovidos do seu estado fundamental para estados excitados, para orbitais atômicos superiores. E uma vez promovido esse elétron de valência a uma orbital de maior energia, esse elétron voltará ao seu estado fundamental emitindo um fóton, de acordo com a teoria clássica, quântica que nós já vimos desde química geral, liberando calor ou colidindo com uma outra partícula. Entretanto, o que nós estamos preocupados aqui é somente em avaliar a energia que este átomo absorveu. E é por isso que é a espectrometria de absorção atômica. A energia que ele emite, nós não iremos nos preocupar com essa técnica analítica. Nós iremos preocupar com a energia emitida já numa técnica que nós já vimos anteriormente, que é a fotometria de chama, e as técnicas de CP, OS, a técnica de emissão, que nós veremos posteriormente. Tá? Bom, então, a teoria geral, o espectro atômico de absorção caracteriza por ser descontínuo em linhas, então o espectro, a absorvância desse comprimento de onda, isso aqui é um gráfico de um espectro, e na espectrometria atômica nós temos aqui o que nós chamamos de picos, ou linhas, e cada pico, cada linha que é presente nesse espectro corresponde a uma transição eletrônica de um átomo em específico. Tá? Então, o que gera é um espectro de linhas, diferentemente da espectrometria de absorção molecular, que nós já vimos também anteriormente, que gera um espectro de bandas. E aí, lá nessa disciplina, a gente introduziu o porquê que é um espectro de bandas, devido às suas transições
tanto eletrônicas, vibracionais e rotacionais, porque nós estamos preocupados na espectrometria de absorção molecular, né, o que se quantifica são moléculas, e as moléculas elas apresentam ligações químicas, e essas ligações químicas elas sofrem, né, vibrações, sofrem rotações, e daí gera um espectro de banda. Não é somente um pico como é na atômica, visto que na atômica ocorre somente uma transição eletrônica, somente um pico referente à transição eletrônica, né? Já na espectrometria molecular, ocorre tanto esse pico de transição eletrônica, que geralmente é o mais intenso, como também as transições aí vibracionais e rotacionais para formar um espectro. Bom, então na espectrometria de absorção atômica, de uma certa forma, né, observa-se a absorção da radiação pelo elemento atomizado e no seu estado fundamental, e para o elemento absorver a radiação, o comprimento de onda deve ser o mesmo das suas linhas de ressonância. Então, uma característica importante das técnicas AAS é que nós temos que aplicar uma radiação num comprimento de onda específico do elemento que eu estou analisando. Então veja só, daí a gente aplica o que nós chamamos de lâmpada de cátodo oco. Essa lâmpada de cátodo oco, ela é feita com o mesmo metal, tá? Com o mesmo elemento químico que eu quero analisar na minha amostra. Vamos imaginar que a minha amostra está nessa parte aqui, tá? E aqui eu tenho que incidir uma radiação na minha amostra, né, nos meus analitos, tá? E vamos imaginar que o analito que eu esteja aqui preocupado em analisar seja o cobre. Se eu estou preocupado, né, se o meu intuito é analisar o cobre, o elemento químico cobre, eu preciso de usar uma lâmpada de cátodo oco feita de cobre. Tá? Por quê? Porque essa lâmpada vai sofrer alguns processos aqui, né, e vai emitir, o cobre aqui presente na lâmpada de cátodo oco vai emitir uma radiação característica com comprimento de onda específico dele próprio, tá? E por emitir uma radiação nesse comprimento de onda próprio do cobre, o cobre aqui presente na amostra vai absorver esse mesmo comprimento de onda, tá? Vai absorver essa mesma energia, visto que a energia que os átomos, né, absorvem é uma energia, é um pacote de energia muito fechado, podemos dizer assim, né? Então, se eu tenho um cobre, se eu quero analisar o cobre, para fazer com que ele absorva essa energia, eu tenho que emitir uma energia, né, pela lâmpada de cátodo oco, né, que seja uma energia suficiente para que esse cobre da minha amostra, esse cobre, meu analito, absorva, uma energia característica. E aí é por isso que nós utilizamos uma lâmpada de cátodo oco. Então, professor, se eu mudo, por exemplo, se eu ao invés de querer analisar o cobre, eu quero agora analisar sódio, se eu estou analisando o sódio aqui da minha amostra desconhecida, eu preciso de usar uma lâmpada de cátodo oco feita com sódio. Então, essa técnica analítica, nós iremos ver, é uma técnica monoelementar, tá? Porque eu faço um elemento aqui de cada vez e para cada elemento que eu for analisar, eu tenho que trocar a lâmpada do equipamento, né, para a lâmpada do analito desejado, tá? Então, esse é o princípio geral da espectrometria de absorção atômica. Então, tem a lâmpada de cátodo oco, essa lâmpada emite a radiação no comprimento de onda característico, né, que o meu analito irá absorver. Tá? Aqui acontece uma atomização, a gente vai estudar perfeitamente essa parte de atomização, e após a radiação ser incidida, parte dessa radiação é absorvida pelo analito de interesse, e o que não é absorvido passa, né, transmitido, e, né, é filtrado aqui pelo monocromador e chega num detector, tá? É amplificado e é lido, né, e enviado ali para um laptop ou computador, para que a gente consiga obter a resposta de absorbância e até mesmo os espectros. Tá bom? Bom, só fazendo aqui uma comparação com a absorção molecular UV-Vis, uma técnica analítica molecular, né, a lâmpada que nós utilizamos é uma lâmpada com grande intervalo de comprimento, né? A gente lembra que a absorção molecular a gente usa tanto a lâmpada de deutério como a de tungstênio
para conseguir abranger tanto a faixa do ultravioleta quanto a faixa do visível, então emite num intervalo de comprimento de ondas, e daí eu preciso ter um colimador ou um monocromador antes, né, dessa minha amostra, dessa minha radiação atingir a minha amostra, porque eu preciso de selecionar o comprimento de onda de interesse antes que ele incida na minha amostra, diferentemente da espectrometria de absorção atômica. Observe que aqui eu não, olha, no início aqui, após a fonte, né, de emissão, eu não preciso de ter um monocromador. Por quê? Porque eu estou emitindo no comprimento de onda específico já, que é qual? O comprimento de onda específico do elemento que eu quero analisar. Então não há necessidade de selecionar um comprimento de onda específico, pois a lâmpada já emite neste comprimento de onda específico. Tá? Então isso é uma grande diferença entre essas duas técnicas analíticas. Tá? Uma das diferenças. Bom, então, de uma forma geral, essa radiação, né, da lâmpada de cátodo oco é emitida, e aqui os átomos, analitos que eu quero analisar, né, eles vão absorver essa energia emitida pela lâmpada de cátodo oco, e essa energia absorvida, né, a radiação absorvida ela é proporcional à quantidade de elemento presente aqui. Então, se eu tenho bastante elementos químicos, né, se eu vou imaginar que eu esteja analisando agora bário, se eu tenho uma quantidade de bário muito alta aqui na minha amostra, né, ele provavelmente vai, né, isso é meio que lógico, se eu tenho muito bário aqui, eu tenho mais espécies para absorver essa energia, né? E aí, essa relação obedece à lei de Lambert-Beer, que nós já vimos, que A é igual a ABC, né? Então, se eu tenho uma grande quantidade de átomos aqui, maior vai ser a minha absorção, que é esse Azão, e aí, como eu sei que a lei de Lambert-Beer é A igual a Azinho, Bzinho, C, sendo Azinho o coeficiente de absortividade, o B o caminho óptico da cubeta, e C a concentração, e o Azão a absorbância, então se eu tenho uma alta absorbância, aqui é diretamente proporcional, se Azinho e B é constante, então se eu tenho um grande Azão, eu tenho um grande Czinho, podemos dizer assim, tá? Então, se eu aumento a absorção do meu analito ali, aumenta a concentração, né? Então, a radiação absorvida é proporcional à quantidade de elemento presente, ou seja, à concentração do elemento ali presente, tá bom? Bom, aqui tem um exemplo clássico, né? A gente vai estudar o que é esse atomizador aqui mais à frente, mas aí eu tenho os meus átomos, as espécies presentes aqui no meu atomizador, que a gente vai entender melhor o que é isso, e aí eu emito a radiação, né, pela lâmpada de cátodo oco, parte dessa radiação é absorvida e parte, o que não foi absorvida, é transmitida, né? E pela relação do que foi da radiação transmitida pela radiação emitida, eu tenho aqui a transmitância, né, que é o Tsão aqui, tá? Essa transmitância, e como é a transmitância, eu consigo calcular a absorbância, né? A absorbância é igual a menos log de transmitância. E aí eu consigo obter a transmitância, que é uma grandeza aqui indireta, né? O que o equipamento calcula, de uma certa forma, é a transmitância, né? A energia que passa aqui, né? E que não é absorvida. E aí, a partir dessa fórmula, a gente consegue calcular a absorbância e depois, pela lei de Lambert-Beer, descobrir a concentração dos analitos presentes aqui dentro. Tá? O próprio equipamento já faz todos esses cálculos e já te dá a resposta, tanto de absorbância quanto da concentração do seu analito. Tá? Obviamente, temos que fazer curvas analíticas, né, para fazer uma quantificação mais exata, né, além de fazer toda a validação analítica para termos um resultado o mais confiável possível. Bom, então, geralmente, a gente usa uma linha de ressonância principal para emitir, tá, essa radiação. Em outras palavras, um átomo ele apresenta não somente um comprimento de onda, ele pode apresentar vários comprimentos de onda.
tá? Só que todos esses comprimentos de onda, todas essas transições, todos esses comprimentos de onda que o átomo, que um determinado átomo apresenta, é intrínseco a ele. Em outras palavras, qualquer comprimento de onda de um átomo, de um único átomo, vai ser somente dele. Então vamos imaginar, se o sódio tem um comprimento de onda de 558, 600 e alguma coisa, e 200 e alguma coisa, estou chutando aqui comprimento de onda, nenhum outro elemento químico vai ter comprimento de onda exatamente iguais a estes que eu acabei de falar aqui agora para o sódio. Tá? Então, cada átomo apresenta um espectro, uma identidade que é característica a ele. Tá? Só que se eu tenho aí, se um átomo apresenta 3 ou mais, ou vários comprimentos de onda, tem um comprimento de onda dentre todos estes que é o mais intenso, tá? Que é o que tem a maior probabilidade de ocorrer. E aí a gente chama esse comprimento de onda mais intenso de linha de ressonância principal, tá? Que corresponde à transição com alta probabilidade de ocorrer, o que torna essa linha com maior sensibilidade para a determinação do elemento. Então, a priori, a gente sempre seleciona, né, o comprimento de onda que é o mais provável de ocorrer, que tem a maior sensibilidade para a determinação do meu analito. Só que muitas das vezes a gente precisa de selecionar um comprimento de onda alternativo a essa linha de ressonância principal, principalmente devido a algumas interferências que acontecem, tá? Durante a minha análise. Né? A gente vai ver uma sessão somente sobre interferências, mas o que eu quero dizer aqui agora, o que vocês precisam de entender agora, é que um átomo ele apresenta não somente um comprimento de onda, apresentam alguns outros, e eu posso selecionar um comprimento de onda específico, né, que é o que tem a maior sensibilidade, ou eu posso selecionar comprimentos de onda alternativos para fazer análise do meu analito ali na minha amostra. Tá? Eu tenho essa flexibilidade. Vai depender de alguns casos que nós veremos mais à frente. Tá? E aí, aqui eu falo um pouquinho sobre espectro de emissão e de absorção. O espectro de emissão, ele é complementar de absorção, tá? Então, vamos imaginar aqui, ó, eu gosto de dar sempre esse exemplo aqui, essas duas tiras aqui de baixo, tá? Então, aqui eu tenho o espectro contínuo, né? Aqui não aconteceu nenhum processo ainda, tá? Um espectro contínuo, vamos imaginar assim. E aí aparece uma raia preta aqui. O que está querendo dizer nessa parte aqui? Está querendo dizer que foi absorvido uma energia nesse comprimento de onda. Vamos imaginar que esse comprimento de onda aqui seja em torno de 500 nanômetros. Tá? Então, essa linha preta, né, essa raia preta, quer dizer que absorveu um comprimento de onda nessa faixa aqui do espectro, que corresponde aqui à luz verde. Né? Então, aqui é um espectro visível. Tá? Então, isso aqui seria um espectro de absorção. Tá? A gente vai ver que o espectro de emissão ele é mais complexo do que o espectro de absorção. O espectro de absorção é simples. Eu vou já só resumir aqui. Quando eu tenho uma amostra, né, estou fazendo análise de uma amostra, eu estou incidindo uma radiação, o fato do meu analito, né, do elétron ali, absorver aquela energia, o elétron do meu analito absorver aquela energia e ser promovido para um nível superior, é algo simples, né? Ele somente absorveu aquele quantum, né, de energia e foi promovido para um estado superior. Agora, então, isso é o espectro de absorção. Né, é o que retrata a absorção de energia pelo meu elétron ali do meu analito. Tá? Então, aqui, ó, tô até mostrando aqui, ó. Esse elétron está aqui tudo bem que teria que estar na camada de valência, mas enfim, esse elétron aqui absorveu uma energia, que foi energia verde, e saltou desse orbital para um orbital mais externo, né? Tá bom? Então, esse aqui é um espectro de absorção. Agora, tudo que absorve um dia tem que emitir. Então, esse elétron ele tem uma tendência natural de voltar para o seu estado fundamental. E aí, quando ele volta para o seu estado fundamental, ele emite um fóton de energia. E essa energia,
o espectro de emissão é um pouco mais complexo, porque essa energia emitida pode acontecer alguns outros processos, alguns decaimentos, enfim, alguns processos com ela que tornam o espectro um pouco mais difícil de ser interpretado. Tá? A gente vai entender isso um pouquinho mais quando a gente vê o ICP ou OS, a gente vai falar um pouquinho de espectro de emissão. Tá? Então aqui temos o espectro contínuo, aqui o espectro de emissão, tá? O espectro de emissão, né, emite uma radiação, então aparece uma raia, né, um pouco mais intensa, que é referente à emissão, né, emissão de luz. Emitiu, formou uma energia e aparece aqui uma corzinha amarela, que é o espectro visível, tá, pessoal? E o espectro de absorção, né, uma vez que emite uma radiação, ele fica preto. Então, observe, olha, que o espectro de absorção ele é complementar ao espectro de emissão, tá? Então, imagina que aqui embaixo são os comprimentos de onda, tá? Então, vamos imaginar que aqui esteja no comprimento de onda, sei lá, de X nanômetros, vamos definir assim. Então, olha, absorveu aqui em X nanômetros, emitiu também em X nanômetros, tá? Então, é um espectro complementar, tá bom? E aqui eu trago aqui para vocês alguns espectros, né, de alguns elementos, hidrogênio, sódio, hélio, neon e mercúrio, tá? Para que vocês saibam, né, que cada átomo apresenta um espectro, né, tanto de emissão ou absorção, porque eles são complementares, específico para esse elemento químico. Então, o espectro de hidrogênio, com essa raia aqui, nessa quantidade aqui de comprimento de onda, essa daqui, enfim, essas outras raias aqui, linhas aqui, são referentes somente ao hidrogênio. Somente o hidrogênio tem essa característica. Então a gente diz que o espectro, né, esses comprimentos de ondas específicos, né, desses átomos, é uma identidade que esses átomos têm, pois somente esse átomo de hidrogênio vai apresentar esses comprimentos de onda nessas posições aqui. Tá? O que pode acontecer, igual, olha aqui, ó, se vocês pegarem para ver aqui, ó, o sódio e o hélio, apresentam um comprimento de onda muito próximo entre eles, né? Se a gente colocar aqui, ó, vamos imaginar que aqui seja 400 nanômetros, então aqui vai ser 399 nanômetros, enfim. Então, muito próximo, tá? Então, o que acontece é que alguns elementos têm comprimentos de onda muito próximos uns aos outros, e aí, com uma resolução muito baixinha, por exemplo, em casas decimais, 0,01 de diferença, tá? E aí, isso é um grande problema na hora de fazer análise, né? Porque acaba interferindo, né? Se eu uso um comprimento de onda de um elemento que é muito próximo a um outro elemento, né? Esse outro elemento pode ser uma interferência na minha amostra. A gente vai ver isso também mais à frente, tá? Bom, e aí a gente entra agora na parte de atomizadores. Vocês lembram que eu mostrei para vocês aqui, né, que a minha amostra ela vai ser atomizada e ela vai ficar aqui no caminho da lâmpada de cátodo oco. E aí agora a gente vai tentar entender quais são os processos de atomização da minha amostra. O que seria essa atomização da minha amostra para que eu consiga levar os meus analíticos para ficar aqui na direção da lâmpada de cátodo oco. Então vamos lá. Então aqui, ó, existem vários atomizadores, né, alguns atomizadores utilizados na espectrometria de absorção atômica, tá? E a sua escolha deve ser realizada de acordo com as amostras, disponibilidade do equipamento, tempo de análise, sensibilidade, entre outros parâmetros. Então aqui eu trago alguns, né? O F, né, vem de fire, no caso, né, de fogo, né, em inglês, chama, tá? A gente chama de chama. Então é espectrometria de absorção atômica por chama. Tá? E temos outros, a gente vai ver esses 4 aqui nessa aula de hoje. Temos aqui o forno de grafite, temos geração de hidreto, temos vapor a frio. Tá? Esses atomizadores, eles irão definir a técnica instrumental. Tá? O princípio da técnica instrumental é a espectrometria de absorção atômica para todos esses, né, equipamentos. Agora, o que vai diferenciar um do outro é o seu atomizador, é o sistema que irá atomizar a minha amostra, atomizar o meu analítico,
tá? Então a gente vai entender isso agora. E o primeiro atomizador que nós iremos estudar é o atomizador por chama, tá? Pelo próprio nome dele já diz, é uma chama, e é essa chama que vai ser responsável por atomizar, tá? Transformar a minha amostra, que é líquida, tá? A princípio é líquida, né? Fazer com que a minha amostra deixe de ser líquida e que os meus analitos se desprendam da minha amostra e virem átomos gasosos, um vapor atômico. Então a gente vai ver isso. E a primeira técnica é a espectrometria de absorção atômica por chama, tá? Por utilizar um atomizador em chama. Então esse aqui é um equipamento, tá? Utilizado, tá? É o FAS, e a gente vai estudar um pouquinho quais são os princípios, para quais analitos a gente utiliza esse equipamento, tá bom? Então vamos lá. O que acontece com a minha amostra, né, desde o início que eu tenho a minha amostra pronta, até o momento no qual eu preciso de levá-la até o momento que eu preciso de atomizá-la. Então, vamos lá. Então, aqui acontecem algumas etapas. Eu tenho uma amostra aqui em solução. Essa amostra é nebulizada, tá? Ela é nebulizada por um capilar, né? Introduz um capilar nessa amostra, ela é succionada ou nebulizada, tá? Então, essa amostra é introduzida numa câmara de nebulização, tá? E ela é misturada, né, com o combustível e com o oxidante, tá? Com gás combustível oxidante. E ao passar por essa câmara de nebulização, parte dessa amostra, tá, ela é drenada, as partículas maiores são drenadas e somente uma porcentagem pequena atinge aqui o queimador ou o atomizador, que é a chama. Então vamos entender um pouquinho melhor como é isso. Então a amostra é introduzida na câmara de nebulização por meio de um capilar sob efeito Venturi, ocorrendo sua mistura com oxidante. Tá? Então é isso aqui que acontece. Esse oxidante geralmente é o ar comprimido, tá? Ou óxido nitroso. Tá? Esses gases devem ser livres de impureza ou quase livres de impureza, tá? Para não contaminar a minha amostra. Tá? E aí eu tenho também um combustível, que geralmente é o acetileno. Tá? Bom, e aí esse oxidante e o combustível e a amostra são misturados, né, aqui no início da câmara de nebulização, provocando uma turbulência no fluxo e condensação de gotículas maiores que saem pelo dreno. Então, aqui também tem uma pérola de vidro na entrada aqui da câmara de nebulizador, que é como se fosse a câmara de nebulização, que é como se fosse um nebulizador, tá? Para quebrar as gotículas maiores e transformar em gotículas menores. Tá? Por que é interessante, por que é essencial quebrar essas gotículas maiores e transformá-las em gotículas menores? Pois se eu chego aqui no meu atomizador com gotículas muito grandes, né, da minha amostra, pode perturbar o sinal, até mesmo extinguir, né, apagar essa chama, né, interrompendo ali a análise. Tá bom? Então, depois disso, as gotículas maiores saem pelo dreno, né? As que não foram nebulizadas, né? Eficientemente saem pelo dreno, enquanto uma pequena quantidade da amostra, cerca de 5%, atinge o queimador. E aí, é com esse 5% de amostra que atinge o meu queimador que eu vou conseguir fazer a análise e obter a quantidade ali do meu analito presente. Tá? Então, isso aqui é o processo, né, de uma outra forma, mostrando, né? Então aqui temos a sucção da amostra, aí tem a entrada de gás oxidante e gás combustível, mistura aqui com a amostra, tem o nebulizador, né, para quebrar essas gotículas, né, quebrar essa amostra, transformar em um aerossol, nebulizar essa amostra. O que não parte dela, né, sai pelo dreno, que não é quebrada, as gotículas maiores saem pelo dreno, e somente uma quantidade que chega ao queimador, e aí a gente vai entender o que acontece com essa minha amostra quando ela atinge o queimador. Tá? O queimador é a chama, né? E é dentro dessa chama que vai estar passando a radiação na lâmpada de cátodo oco. Então, por isso que eu tenho que trazer a minha amostra para os meus analitos desde da nebulização e levá-la até aqui o atomizador, pois é nessa parte aqui onde a minha amostra
vai virar, né, a minha amostra vai se tornar um vapor atômico do analito que eu quero analisar, tá? Para que a radiação emitida pela lâmpada de Catodô possa ser emitida aqui e parte desse meu analito absorver, né, e esses meus analitos absorverem aí essa radiação e eu conseguir obter a absorvância e a concentração dessas espécies aí presentes na minha amostra. Bom, então vamos agora entender um pouquinho sobre a temperatura da chama, né? A gente viu que o atomizador é a chama, por isso que é o FAS, né? E aí agora vamos tentar entender quais são os tipos de chama utilizado, né? E a temperatura dessas chamas que a gente pode utilizar no FAS. Então as composições das chamas mais usadas são o ar acetileno, tá? Que é o ar comprimido acetileno, e o óxido nitroso acetileno. Tá bom? A diferença entre eles é que o óxido nitroso ele atinge maior temperatura, né? Atinge até 2.800 graus Celsius e o ar acetileno 2.300. Tá? E a temperatura ideal, né? Existe uma temperatura ideal e essa temperatura ideal é aquela que promove a decomposição da matriz. Quando eu digo matriz, né? Tudo aquilo ali que não é o meu analito, né? Podemos dizer assim, tá? Que decompõe o solvente, a parte orgânica, enfim, que deixa ali os meus analitos na forma de vapor. A gente vai entender isso um pouquinho melhor. E que é suficiente para atomizar os analitos de interesse. Tá? Então, isso aqui é um esquema, mais ou menos, de também um sistema, tá? Que entra o gás combustível, o oxidante, tá? Pelo nebulizador, o gás oxidante, e aí passa aqui, né, pela amostra está sendo succionada aqui, né, pelo capilar, tá? Então ela passa aqui, ela é nebulizada, passa pela câmara de nebulizador até chegar aqui no queimador. O queimador é como se fosse um queimador mesmo lá óbvio que não é igual ao nosso fogão, né, de cozinha, mas é como se fosse, né, um queimador, uma chama ali que é formada aqui na cabeça desse queimador. Tá? E aqui, ó, nessa seção aqui transversal, ela está passando a radiação, visto que a minha lâmpada de catodônico vai ficar posicionada aqui mais ou menos onde eu estou com a setinha, emitindo a radiação. Tá? Bom, e aí eu posso, de uma forma, brincar, né? Ou seja, eu posso brincar com a estequiometria dessa minha chama, a fim de deixar a minha chama mais oxidante ou mais redutora. Para que eu faço isso? Muitas das vezes eu preciso de uma chama mais oxidante, principalmente quando eu tenho uma carga orgânica muito alta, uma amostra com uma matriz orgânica muito alta, eu preciso de uma chama mais oxidante para queimar aquela matéria orgânica, né, de uma forma mais eficiente. Tá? E no caso da redutora, às vezes eu preciso de uma chama mais redutora, principalmente quando eu tenho elementos que formam óxidos refratários, né? Então, eu faço uma chama mais redutora, ou seja, com menos oxigênio, tá? Para diminuir a combinação desse oxigênio com elementos que formam óxidos refratários, que são mais difíceis de ser decompostos. Tá? Então, a estequiometria normal, entre aspas, né, de uma chama, que eu só coloquei com oxigênio, tá? Essa mesma equação poderia também ser com óxido nitroso, a gente poderia também fazer o cálculo demonstrar com óxido nitroso, mas eu coloquei aqui somente com acetileno e o oxigênio, gás oxigênio. Então, isso aqui é uma chama numa estequiometria normal, tá? Na estequiometria normal dessa chama. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso aumentar a quantidade, pode mexer lá na válvula de que entra o gás oxidante, né? Pedir para o equipamento aumentar a quantidade de oxigênio, né? Na minha chama. E aí, ou seja, eu aumento a proporção dessa chama. Ela estava 3,5, eu aumentei e ficou 5,5. Né? E aí eu deixo a chama mais oxidante. Tá? A temperatura vai continuar praticamente ali 2.300 graus Celsius, tá? E ela é indicada, né, eu já disse que para amostras com grande carga orgânica e também indicada para elementos voláteis e que têm óxidos como principais percussores atômicos, como a prata, o ouro, o zinco. Tá? E eu tenho aqui, no caso, a chama redutora, que aí o que eu faço? Diminuo a quantidade de oxigênio, ou seja, eu deixo ela mais redutora.
Tá? Também a temperatura fica próxima, não vai alterar a temperatura, vai ficar ali próxima a 2.300 graus Celsius, e ela é indicada para elementos formadores de óxidos refratários. Né? Óxidos refratários são óxidos que têm uma dificuldade de ser decompostos, né? E aí eles podem ser uma interferência, atrapalhar ali durante a análise do meu analito de interesse. Tá bom? Então são as duas formas, né, que eu posso utilizar ali com a chama, que eu representei somente com o gás oxigênio, mas essa representação também poderia ser com óxido nitroso. Tá? Bom, e aí quais são os processos que acontecem na chama, né, lá no atomizador? Então vamos lá entender. Então eu tenho a amostra nebulizada, ela vai para a câmara de nebulização. Isso aqui ainda não está na chama, tá? Porque eu só estou mostrando o processo como um todo. A amostra nebulizada, tá na câmara de nebulização, ela é transformada em um spray, né? Ela é nebulizada, transformada em partículas mais finas, né? Menores, formando um spray. Ocorre uma dessolvatação, tá? Transformando esse spray em um aerossol, e aí esse aerossol já atinge a chama, começa a atingir lá no queimador. Então a partir daqui, a minha amostra está na forma de aerossol, né, aquele 5% aproximadamente que chega lá na minha chama, ela é levada ali na chama. E aí, o que vai acontecer quando a minha amostra, que está no formato de aerossol, chega na minha chama? Vai acontecer alguns processos, né, que é a volatilização. Essa volatização é transformar as moléculas, né? Meu analito vai estar combinado ali com água, com moléculas de água, até dissolvada, ou pode estar combinado, por exemplo, se eu estou analisando o potássio, vamos dar um exemplo do potássio, ele pode estar na forma de cloreto de potássio, uma molécula gasosa ali na forma de cloreto de potássio, podemos dizer assim, tá? E aí, a intenção não é termos moléculas gasosas, porque essa é uma técnica atômica. Eu preciso de ter átomos gasosos. O átomo, o analito, se eu estou analisando potássio, não é interessante eu ter o cloreto de potássio na forma gasosa. Eu tenho que ter o potássio livre, atômico. E além disso, estar gasoso, estar na forma de vapor atômico. Tá? Então, né, essas moléculas deixam de ser moléculas e ocorre aí uma etapa de atomização, a dissociação desse cloreto de potássio, que uma vez era uma molécula gasosa, formando que o potássio, tá, atômico, né, e o cloreto atômico, que não é o que interessa para a gente aqui, o que interessa seria o analito, que é o potássio atômico. Então, ele vai estar aqui na forma gasosa. Tá? Então, o intuito é fazer com que o meu potássio gasoso, né, o vapor, que eu consiga formar um vapor de potássio ou um vapor do analito que eu queira analisar, ou cobre, ou chumbo, vai depender do analito que eu estou querendo analisar. Então, o intuito é nebulizar a amostra, transformar em spray e aerossol. Quando chega aqui em aerossol, ele vai estar em moléculas, né, o meu analito vai estar preso ali com alguns outros íons na forma de moléculas gasosas, e aí eu preciso de separar essas moléculas, de dissociar essas moléculas para que o meu analito se desprenda e fique na forma atômica, na forma de vapor atômico, tá? E aí, ele na forma de vapor atômico, ele vai conseguir absorver a radiação. Ele precisa estar na forma gasosa para absorver a radiação, tá? Emitida pela lâmpada de cátodo oco. Bom, e pode acontecer também desses átomos, né, no estado gasoso, olha, esse átomo gasoso pode acontecer não, né, vai acontecer, esse átomo no estado gasoso, ele vai receber a radiação, né, ultravioleta ou visível, e aí ele vai ser excitado, tá? E é essa radiação absorvida aqui pelo meu átomo gasoso que vai ser a absorbância, né, o quanto ele absorveu, e aí eu consigo correlacionar pela lei de Lambert-Beer com a concentração. Tá? E agora pode acontecer também uma ionização, que é algo não desejável, a gente vai ver isso, né? Não é desejável para essas técnicas de absorção atômica, para outras técnicas analíticas ela é até desejável, pode ser utilizada, mas para a absorção atômica, não. Então, o que seria essa ionização? O meu átomo gasoso, potássio gasoso, ele ser ionizado, ser transformado em íons, K+, né, mais o elétron.
Isso não é desejável, isso é uma interferência, e aí a gente vai ver depois na parte de interferência como minimizar isso. Então, o intuito é sempre deixar na forma de átomos gasosos, que é o vapor atômico gasoso. Bom? Bom, então a técnica FAS, o princípio dela é esse, tá? Ela é utilizada para vários elementos químicos, em torno aí de 50 a 60 elementos químicos da tabela periódica, tá? É uma técnica analítica muito aplicada, né? Esse aqui é o equipamento, é uma técnica analítica muito aplicada, tá? Em solo, amostras ambientais, em alimentos também, tá? Ela é monoelementar, porque faz um analito de cada vez, né? Então toda vez que eu vou utilizá-la, eu tenho que trocar a lâmpada de cátodo oco, tá? E essa técnica, pessoal, a gente vai depois correlacionar todas as 4 que a gente vai estudar aqui, mas essa técnica ela é uma técnica não muito, que não atinge limites de detecções muito baixos, tá? Ela trabalha aí na faixa de miligrama por litro, de ppm, tá? Então, concentrações muito pequenas do meu analito, quando vai lá para micrograma por litro, tá? Um nanograma por litro, a gente não consegue utilizar essa técnica analítica. Ela não tem aí um poder de detecção de concentrações muito baixas. Ela não atinge limites de detecções muito baixos. E aí, existem outras técnicas analíticas que conseguem determinar concentrações menores, né, desses meus analitos, como é o caso da espectrometria de absorção atômica com forno de grafite, né, o GFAS. A gente vai estudar agora. Então, o forno de grafite é um método sem chama, tá? Então aqui, ó, observe que agora deixou de ser FAS, mudou, agora é forno de grafite. Então, forno de grafite que é o atomizador. Então, todo aquele processo que a gente viu na chama, na técnica anterior, no FAS, a gente vai ter todo aquele processo, tá? Só que agora com forno de grafite, tá? O que vai atomizar a minha amostra é um forno de grafite que a gente vai ver, tá? Então, é um método sem chama que utiliza tubos ou bastões de grafite. A gente vai entender isso. Pode ter uma plataforma interna, que é a plataforma de Lvov, tá? Ele é aquecido eletricamente, esse forno é aquecido eletricamente, não é por chama. Então, o forno é aquecido e é eletricamente, e é por esse aquecimento elétrico que vai promover a atomização, tá, da minha amostra, do meu analito, e deixá-lo aí na forma de vapor atômico. Tá bom? Tempo de vida varia com o tipo de amostra, número de ciclo de atomização. Permite atingir limite de detecção na ordem de micrograma por litro e nanograma por litro. Observe que na técnica anterior, né, no FAS, a gente conseguia limite de detecção aí na ordem de miligrama por litro, né, 1 miligrama por litro, 1 ppm mais ou menos. Né? Limite de detecção todo mundo já viu isso na parte de validação de métodos analíticos, né, a quantidade mínima do meu analítico que eu consigo detectar. Tá? Utiliza pequenos volumes de amostras, entre 5 e 5 microlitros, diferentemente do FAS, a gente vai comentar isso depois, que utiliza maiores volumes de amostra, em torno de 10 mililitros, 5 a 10 mililitros, tá bom? Possibilita a inclusão de uma etapa de pirólise anterior à atomização. Então, uma grande diferença no forno de grafite é que tem uma etapa de pirólise, que a gente vai entender o que é isso, antes da atomização. Então vamos lá. Aqui são os componentes do equipamento, tá? Então aqui, olha, eu tenho um tubo de grafite. Então a amostra também ela também é levada. A gente vai entender como ela é levada, né? Até esse tubo de grafite pode ser, ela é transportada até esse tubo de grafite de forma automática, geralmente, tá? E aí ela é inserida aqui, tem um orifício que ela é inserida aqui, a minha amostra, tá? Diretamente aqui no meu tubo de grafite, tá? E esse tubo de grafite, ele tem aqui uma proteção, um aquecimento eletrotérmico, tá? E vai aquecer toda a minha amostra aqui presente, e aí a minha amostra vai acontecer alguns processos com ela até formar o vapor atômico, tá? Então, diferentemente ali do FAS, que tinha nebulização, até chegar lá no queimador, aqui geralmente é uma inserção automática, né? A gente fala que ele tem ali um amostrador automático, né? Leva essa minha amostra e insere aqui,
tá? Uma quantidade, um volume específico, né, de acordo com o que a gente deseja, né, que a gente programa no equipamento, adiciona aqui no tubo de grafite para ocorrer os processos até transformar a amostra em vapor atômico. Tá? O objetivo é sempre transformar em vapor atômico, porque o meu átomo deve estar no estado de vapor, né, no estado gasoso, para que consiga absorver a radiação da lâmpada de cátodo oco. Também é uma lâmpada de cátodo oco utilizado aqui nesse equipamento, tá? Que é a que emite a radiação. Esse eixo óptico aqui, né, a radiação, ela vai passar aqui pelo tubo, né, de grafite, e aí o vapor atômico aqui presente vai absorver, né, o átomo aqui gasoso vai absorver a radiação, que também é emitida de uma lâmpada de cátodo oco, tá bom? Então, os tipos de tubo de grafite. Tubo de grafite de alta densidade, tem o tubo de grafite revestido, tem o tubo de grafite com plataforma de Levov. Tá? A gente vai entender para que funciona essa plataforma. Ela é interessante para alguns casos, deixa a amostra mais homogênea. Mas antes disso, vamos entender quais são os processos que ocorrem dentro do tubo de grafite. Então, uma vez que eu adicionei a minha amostra aqui no tubo de grafite, uma gotinha aqui da minha amostra, o que vai acontecer? A primeira etapa é chamada de etapa de secagem. Tá? Eu programo o meu equipamento para que atinja uma temperatura de 80, para que suba, né, de temperatura que vai de 80 a 200 graus Celsius. E nessa etapa, né, mais ou menos, que eu coloquei, utilizo temperatura em torno de 110 graus Celsius, né, uma forma média, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a evaporação do solvente, né? Minha amostra ela é preparada, né, com solvente, né? Seja água, né, um solvente que eu preparo a minha amostra, né? Se eu imaginar que eu esteja analisando a amostra, eu quero analisar um chumbo presente na água, tinha uma reserva ambiental, que aconteceu um acidente, um desastre ambiental, e aí teve ali a presença de chumbo naquela água, eu quero avaliar a concentração de chumbo naquela água. Então, eu vou pegar aquela minha amostra, vou adicionar minha amostra aqui, a amostra de água, a gente mistura geralmente com solvente para fazer algumas diluições, né? E aí, essa primeira etapa de secagem é secar mesmo, é retirar todo esse solvente e deixá-la ali na forma de um resíduo sólido. A evaporação do solvente resulta em um filme sólido do material depositado na superfície do tubo. Então fica aqui o material. Observe que o que evaporou foi somente o solvente. Né? O meu analito ali presente, o chumbo, estou dando exemplo do chumbo, ele vai continuar aqui nesse resíduo sólido. Tá? Então a primeira etapa é somente a secagem. Tá? E aí vem uma segunda etapa. Tá? Essas etapas são concomitantes. Tá? Aconteceu a secagem, tem um determinado tempo, aí inicia a pirólise. O que é a pirólise? A pirólise ela é utilizada para separar, a separação entre os componentes da matriz e o analito. Tá? E aí a gente utiliza uma temperatura um pouco mais alta, de 300 a 1200 graus Celsius. Tá? Então, aqui está dando até temperaturas diferentes, aqui é variação, tá? Aqui colocou de 350 a 600 graus Celsius, mas é uma estimativa, tá? Vai depender do seu método analítico, até mesmo do seu equipamento. Então, aqui tem o meu resíduo, e o que eu quero fazer é a separação, esse meu resíduo, o meu analito ali presente, ele está ligado, a partir de ligações químicas, com outras partes da minha matriz, né? Com outros íons ali da minha matriz. E aí o objetivo é começar a separar esses componentes da minha matriz, né, a parte orgânica que esteja ali presente, que o solvente, a água já foi evaporada, mas pode ter alguma parte orgânica que não evaporou ali na temperatura de secagem. Então a pirólise é para isso, para quebrar. A pirólise vem de quebra, né, para separar, né, eliminar toda essa minha matriz que está ligada ali, né, de uma certa forma ao meu analito de interesse. Tá? Então, forma um resíduo de decomposição, que acontece na pirólise é uma decomposição, principalmente aí também da matéria orgânica, tá? E aí ficando somente compostos, né? Os compostos, ficando esse resíduo também de decomposição, onde tem ali presente o meu analito, tá? Que no caso aí que a gente está fazendo análise seria o chumbo. Bom, então aqui resume muito bem,
tá? Essas duas etapas que a gente já viu, tem uma terceira etapa, que é a atomização, que é a que a gente está preocupado, né, de ocorrer, mas aqui a secagem acontece a uma temperatura menor, esse aqui é um determinado tempo. Aí tem a pirólise geralmente tem um aumento rápido, né, da temperatura, e aí mantém numa temperatura alta durante um tempo para eliminação ali para separação entre os componentes da matriz e o analito. E aí, pessoal, entra a última etapa, que é a atomização. É transformar esse meu analito, que foi aí separado da matriz, em vapor atômico, tá? Então, vamos lá para a atomização. A atomização, a função dela é transformar esse resíduo decomposto, né, em nuvem atômica, fazer com que o meu analito vire um vapor atômico. Então, é responsável pela geração do analito no estado gasoso fundamental. A amostra passa do estado fundamental ao seu primeiro estado de excitação. Tá? Os átomos absorvem energia proveniente da radiação eletromagnética, resultando em uma diferença de intensidade do feixe radiante e produção de vapor atômico. Por que eu faço essa produção de vapor atômico? A temperatura de atomização é de 1.400 a 2.600 graus Celsius, vai depender, né, novamente do seu método utilizado, da amostra que você está utilizando, até mesmo do equipamento. A função de transformar em vapor atômico, que vocês já viram, da mesma forma que o FAS, no GFAS, os átomos devem estar na forma gasosa para que consiga absorver a radiação que vai passar por dentro desse tubo aqui, a radiação da lâmpada de cátodo oco emitida. Tá? Bom, então aqui tem um resumo de todas as etapas, né? Secagem, pirólise, atomização. A rampa de atomização geralmente é muito mais acentuada, até mesmo que a pirólise. Tá? E aí depois da atomização aumenta um pouquinho mais a temperatura para fazer uma limpeza desse tubo, né? Porque após a atomização eu quero adicionar uma outra amostra, eu tenho que garantir que o meu tubo esteja limpo, né? Então eu faço um aumento da temperatura e recirculo o ar, né? O meu ar de recirculação, que pode ser argônio, pode ser um outro ar, né? Vai depender do equipamento, para limpar, né, esse forno de grafite, tá? Para que eu consiga utilizar uma outra amostra. E depois tem o resfriamento do tubo para deixá-lo pronto para a próxima análise. Tá bom? Bom, condições ideais para garantir uma boa performance de análise. Então, a gente utiliza o tubo de grafite com a plataforma de Levaux para garantir essa boa análise. Esse aqui é a plataforma de Levaux, tá? É uma plataforminha que fica dentro do tubo. Ela é utilizada, pessoal, para garantir uma homogeneidade na minha amostra, tá? Para evitar o contato da minha amostra com as paredes aqui do tubo. Então, como ela fica mais no centro do tubo, ela garante que o vapor atômico seja formado mais aqui no centro, tá? E então ela é muito utilizada para isso. Tá? A instrumentação da leitura deve ser rápida para o registro do sinal, alta taxa de aquecimento, e a etapa de atomização sem utilização de gás. Isso aqui, quando a gente faz a atomização, a gente não recircula gás, né? A gente não usa o gás, né? Na atomização, que é um forno de grafite, né? Só usa um gás depois para fazer tipo uma purga, limpar o sistema durante a etapa de limpeza. Bom, quais são as vantagens e desvantagens dessa técnica? Eu estou falando de uma forma bem resumida de todas as técnicas, né, de absorção atômica, tá? Obviamente, cada uma dessas técnicas tem algumas nuances, né, a mais, vocês vão ver à medida que vocês forem lendo os livros, né, os livros básicos que a gente já tem aí trabalhado, tá? Mas, de uma forma geral, as vantagens e desvantagens são as seguintes, né? Vamos começar pelas vantagens. Alta sensibilidade, esse equipamento ele é bem sensível à determinação de vários elementos químicos, e além de alta sensibilidade, ele consegue atingir baixos limites de detecção. Eu consigo quantificar concentrações muito pequenas do meu analito de interesse. Eu não preciso de muita quantidade de amostra, preciso de pequenos volumes, baixo consumo de soluções analíticas, tá? Porque para preparar a curva analítica, né, eu não preciso de utilizar uma grande quantidade de amostra, visto que a curva analítica também é adicionada ali no tubinho de grafite, né? Então eu preciso de pequenos volumes, tá? Permite análise de sólidos diretamente, isso aqui é um diferencial, tá, dessa técnica em relação ao FAS,
Então eu posso analisar sólidos diretamente, então eu posso adicionar um pedacinho de sólido aqui na minha plataforma, tá? Para fazer a análise dele, tá? Condições controladas, remoção de interferentes, programa de aquecimento e temperatura controlada. Eu consigo controlar, né, a temperatura que eu quero fazer, a secagem, a pirólise, a atomização, e isso é muito importante, porque algumas amostras precisam de ter uma temperatura de pirólise, ou de secagem, ou de atomização diferente de outras. Então essa flexibilidade é uma vantagem muito importante aí na técnica de GFAS. Tá? As desvantagens: baixa frequência analítica. O que significa baixa frequência analítica? Alto tempo de análise por amostra. Então demora muito, cada amostra demora muito, porque precisa passar por todas essas etapas: secagem, pirólise, atomização, depois limpeza. Então acaba sendo, para cada amostra analisada, demora um tempo razoavelmente alto. Deterioração de tubos de grafite, né, de 500 a 600 análises. O tubo de grafite ele não é vitalício, né, podemos dizer assim. Ele vai ter um momento que ele vai precisar de ser trocado, né, de 500 a 600 análises. Custo do equipamento: ele é um equipamento mais caro do que o FAS, e o tempo, né, que a gente já disse, que é um tempo um pouquinho mais demorado. As diferenças entre... Gente, não tem esse tracinho aqui, tá? É sem o tracinho, é só com espaço. Acabou saindo errado, desculpa. Diferenças entre o GFAS e o FAS. O atomizador do GFAS, aqui com espaço, tá? Entre o atomizador e o AAS tem que ter um espaço. O atomizador do GFAS é o forno de grafite, o do FAS é a chama, né? Isso daí já ficou bem claro. A faixa de trabalho: enquanto o FAS trabalha na faixa de miligrama por litro, o GFAS trabalha na faixa de microgramas por litro ou até mesmo nanogramas por litro, tá? Forma de injeção: no FAS, a amostra é injetada através de um sistema de nebulização, enquanto o GFAS ela é injetada diretamente no tubo de grafite, né? Então isso também é uma grande diferença entre as duas técnicas. Não precisa de combustível, tá? O GFAS não utiliza combustível, a gente já viu isso, enquanto o FAS utiliza. O GFAS não precisa de combustível porque ele faz um aquecimento eletrotérmico, né? Então tem a etapa de secagem, pirólise, atomização, tudo através de um aquecimento elétrico naquele tubo de grafite. O tempo de residência dos átomos na zona de atomização, o tempo de residência dos átomos no GFAS é maior que no FAS. Isso aqui é muito importante. Deixa eu só voltar lá, acabei esquecendo de falar isso. O que significa esse tempo de residência? Bom, como eu tenho um tubo de grafite aqui, é um tubo fechado, né? Um tubinho praticamente fechado. Ele é aberto aqui nas suas laterais, tem o orifício de entrada, mas ele é um tubo relativamente fechado. Então, quando a nuvem atômica é formada, né, ela é formada e ela fica presa, o tempo de residência dela é maior aqui, ela fica mais tempo presa aqui no tubo, porque ele só é aberto aqui nas laterais e tem um orifício aqui para injeção. Então, esse tempo de residência é maior do que o tempo no FAS. Por quê? No FAS, a gente viu que é uma chama, olha, o vapor está sendo formado aqui na chama, só que aqui é tudo aberto, tá? Então, esse vapor atômico formado, ele acaba escapando, acaba sendo eliminado, saindo aqui da chama mais rapidamente do que no tubo de grafite, tá? Então, o GFAS ele tem um maior tempo de residência, tá, do que o FAS, tá? Bom, e o tempo de análise? Vamos lá, interferência: o GFAS há menos interferência, né, porque até mesmo por esse tempo de residência ali presente, e também devido a maior eficiência de atomização, porque você faz a secagem, faz a pirólise, né? Então você consegue ter ali um ambiente com menor interferência, tá? Com menos substâncias interferindo. Tá? E o tempo de análise: o FAS demanda menos tempo de análise que o GFAS. Tá? Isso a gente já viu. O FAS ele é mais rápido, né? Visto que o GFAS, para cada análise você tem que fazer vários processos, que é secagem, pirólise, atomização, depois a limpeza do sistema e o resfriamento. Tá bom? Bom,
Então vamos lá agora para uma outra técnica de espectrometria de absorção atômica, que é o HGAS. HG vem de geração de hidretos, tá? E o próprio nome dela já diz, né? Você gera um hidreto. Então, somente analitos que tenha a propriedade de formar hidretos que serão analisados por essa técnica analítica. Tá? Então aqui eu coloquei alguns deles, né? O arsênio, o selênio e o chumbo. Tá? São alguns elementos aqui que são possíveis aí de analisar por HGAS. Tá? Então é a técnica de geração de hidreto. Como que funciona essa técnica? Aqui tem o equipamento, tá? De geração de hidretos. Tá? A amostra primeiro é acidificada, ao se misturar com um agente redutor, reage e forma hidretos voláteis de algumas espécies. Tá? A geração de hidretos, o atomizador também é a chama, a gente vai ver, né? O atomizador também é a chama. A diferença dessa técnica para o FAS é que o hidreto gerado ele já é volátil. Então você consegue carregar esses hidretos voláteis até a chama, tá? Sem precisar aí de fazer um sistema de nebulização, né? Que a gente faz lá na chama. Tá? Bom, a gente vai entender um pouquinho melhor agora. Então, detecção de metais de forma de hidreto, de baixo ponto de ebulição, utilizado, olha, somente para alguns elementos, tá? Arsênio, bismuto, algum chumbo, tá? Não são para todos os elementos, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 em específico, tá? Porque somente esses elementos aqui têm a propriedade de formar hidretos, tá? Todo mundo sabe o que é hidreto, né, pessoal? Formar aqui com hidrogênio, quando o hidrogênio é mais eletronegativo do que o metal, né? Tem carga negativa esse hidrogênio. Então, isso que é hidreto e os hidretos são voláteis, tá? Análise de analitos em baixa concentração, tá? Ele tem essa propriedade antes de conseguir bons limites de detecção, né? Concentrações bem baixinhas do analito de interesse, e alta sensibilidade, tá? Então, só aqui para contextualizar, vamos fazer aqui já um confronto entre o HGAS e o FAS. Em relação ao limite de detecção, baixo limite de detecção, menor do que o FAS. Elementos, detecta cerca de 8 elementos e o FAS 64, né, mais aproximadamente. Bom, eu não falei, mas o forno de grafite também, geralmente os elementos que a gente faz no FAS, a gente faz no forno de grafite também, tá? Geralmente os mesmos elementos a gente consegue fazer em ambos. Agora, no HGAS, somente elementos que formam hidretos voláteis. Então, essa técnica é mais limitada, né? Ela consegue somente 8 elementos químicos aí. Volume de amostra, você precisa de 0,1 a 5 ml, é parecido, de uma certa forma, com FAS. Tempo de medida, cerca de 30 a 60 segundos, no FAS é bem mais rápido, né? De 5 a 10 segundos para cada análise. E o custo, esse equipamento é um pouco mais caro do que o FAS, tá? Então aqui são os hidretos formados, tá? Aqui, ó, arsina, bismutina, hidreto de selênio, estibina, estanano, hidreto de telúrio, germano, plumbano, tá? São os hidretos voláteis. Então, qual que é o princípio dessa técnica? A gente forma esses hidretos e esses hidretos são arrastados até o queimador e lá no queimador, que é a chama tem uma temperatura suficiente para fazer a atomização, ou seja, aqui já está na forma gasosa. Então a chama ela vai ser utilizada simplesmente para dissociar, retirar esse hidrogênio e deixar o arsênio, o bismuto, o selênio na forma ali isolado, na forma de vapor atômico, tá? Então vamos lá para o funcionamento do HGAS. Então, o funcionamento do HGAS é dividido em 3 fases, sendo elas, primeiro, a geração de hidretos, transporte da espécie volátil e decomposição do hidreto. Então, vamos ver como que funciona isso daqui. Primeira fase, geração de hidretos. Para formar o hidreto, vamos imaginar, eu tenho uma amostra, a minha amostra tem arsênio ali presente na minha amostra e eu quero analisá-lo por HGAS. Eu sei que o arsênio ele tem a propriedade de formar um hidreto volátil. Mas a minha amostra está somente como arsênio. O que eu tenho que fazer?
eu tenho que transformar, a primeira coisa, transformar aquele meu arsênio na minha amostra em hidreto volátil, em um hidreto. E aí eu utilizo, né, o boro hidreto de sódio, tá, para fazer essa transformação dele em um arsênio volátil. Então aqui eu utilizo o boro hidreto de sódio, né, vai gerar aqui 8 hidrogênios, esses hidrogênios aqui vão reagir com o arsênio, formando aqui o hidreto de arsênio, tá? Esse aqui seria um mais, tá, pessoal? Faltou um maisinho aqui. A utilização do boro-hidreto de sódio é muito vantajosa por aplicar-se à determinação de diversos elementos, como antimônio, arsênio, bismuto, selênio, germânio, telúrio, estanho e chumbo. Então, o que acontece aqui, pessoal, é uma redução, tá? A gente reduz esse arsênio aqui, no caso, tá? Para formar aí o hidreto volátil, tá? A gente utiliza o boro-hidreto com essa intenção aí, tá? Bom, então aqui é só mesmo um esquema de como funciona. Então aqui eu tenho o aço, o boro-hidreto e a amostra, coloco os três aqui no equipamento, eles são succionados aí com a bomba peristáltica e tal. E aí eles chegam aqui num separador gás líquido e aí formam esses hidretos, e o hidreto formado ele é levado ali até o queimador, que seria a chama. Bom, segunda etapa, transporte da espécie volátil. Então, a amostra, o boro-hidreto acidificado, né? A gente mistura o boro-hidreto com ácido, que você precisa ali dos hidrogênios ali formados, né? Para reagir com o arsênio, com o elemento que eu estou analisando. Né? Aí acontece o misturador dessas espécies, né? Dessas três misturas aqui, e aí é levado aqui para um transporte direto. Tem duas formas de ser utilizado, não vou entrar em detalhe aqui, mas aí tem um transporte direto que leva aí todo esse hidreto, né? O hidreto é volátil, ele vai sendo aqui arrastado por ser volátil e vem aqui para uma cela, né? Uma cela de quartzo, tá? Onde vai estar o queimador. Aqui vai estar a lâmpada de cátodo oco emitindo a radiação, né, do elemento em específico. Então, se eu estou analisando arsênio, eu preciso ter uma lâmpada de cátodo oco de arsênio, tá? E aí o queimador ele é utilizado mesmo para dissociação aí do hidrogênio, do elemento que eu quero analisar, do arsênio, tá bom? Ou do outro analito de interesse. Tá? E por fim a decomposição do hidreto, né, que eu acabei já falando, mas vamos lá de novo. É o mecanismo pelo qual ocorre essa decomposição, envolve a colisão do hidreto com radicais livres de hidrogênio, como representado na reação abaixo. Então aqui eu tenho o elemento, o I representado por elemento, pode ser arsênio, chumbo ou selênio, enfim, com o hidrogênio negativo, né, o hidreto, tá? E aí, quando ele está lá no queimador, acontece colisões de hidrogênios, né, gasosos com esse hidreto, desprendendo aí, deixando o elemento na forma isolada. A temperatura do queimador também propicia, né, aumenta a liberdade desses átomos, né, então acaba acontecendo mais choques, né, fazendo desse hidrogênio com o hidreto de hidrogênio, com o hidreto do elemento, e aí promove a separação, né, a dissociação aí, deixando o elemento químico que eu quero analisar na forma gasosa, exatamente aqui, ó, na forma gasosa, para que ele consiga absorver a radiação emitida pela lâmpada de cátodo oco. Vantagens e desvantagens. As vantagens: permite a separação do elemento da matriz, tá? Isso é uma grande vantagem, tá? Porque já, conforme hidreto, já tira todo o arsênio daquela matriz, né? Ele captura o hidreto, ele vai capturar o arsênio e deixar ele somente como hidreto do arsênio, o hidreto do chumbo. Então ele elimina qualquer tipo ali de possível interferência da matriz, tá? Limites de detecção baixos, tá? Consegue atingir ótimos limites de detecção, consegue detectar pequenas concentrações do meu analito de interesse. Interferência da matriz praticamente nula, foi o que eu disse anteriormente, né? Como o hidreto, ele forma hidreto da espécie, né, que eu estou querendo analisar, ele consegue retirar ali a interferência da matriz ali presente. As desvantagens: poucos elementos geram hidretos estáveis, né? A gente viu ali que são praticamente 8, tá? Dependendo de vários parâmetros, como estado de oxidação da analito, tempo de reação, pressão do gás, concentração e volume da solução e temperatura da célula.
da célula. Então, são alguns parâmetros que a gente tem que controlar, porque como é uma reação química que você utiliza o boro-hidreto, um ácido, então são alguns parâmetros químicos que devem ser controlados, devem ser otimizados, e isso acaba sendo uma desvantagem utilizar essa técnica. Tá bom? Bom, agora vamos para a última técnica analítica, que é a última técnica de absorção atômica, que nós vamos ver aqui, que é a espectrometria de absorção atômica por vapor a frio. Tá? Vamos lá. O nome da técnica espectrometria de absorção atômica por vapor a frio é devido ao vapor de átomos ser gerado à temperatura ambiente ou próxima. A principal diferença dessa técnica é que ela não precisa de temperatura para atomizar o analito. Vocês vão ver que é somente um analito que é utilizado, essa técnica é utilizada somente para um analito, tá? Se a gente vai entender qual é, e não precisa de temperatura. Você não precisa de aumentar a temperatura da chama ou de um forno de grafite para atomizar, porque esse analito que a gente vai analisar, ele já está na forma de vapor, tá? O método tem sido usado ao longo de muitos anos com sucesso para a determinação de mercúrio. O analito, o mercúrio, vocês sabem muito bem que ele já ele é líquido, né? Ele tem uma pressão de vapor, né, alta, podemos dizer assim, tá? Então ele fica ali no estado, né, vapor com facilidade, tá? E por ter uma alta sensibilidade, sendo capaz de identificar traços desse elemento, consegue determinar baixíssimas concentrações de mercúrio. É muito utilizado esse equipamento para análises ambientais, visto que o mercúrio ele é um elemento potencialmente tóxico, tá? É muito popular por sua simplicidade, robustez e pequena quantidade de interferências, alcançando excelentes limites de detecção. Então, como que funciona essa técnica analítica? O método se baseia na redução dos íons mercúrio, então eu tenho mercúrio numa determinada amostra, então eu tenho que transformar esse mercúrio em mercúrio elementar, tá? Então, utiliza geralmente também o boro-hidreto de sódio ou cloreto estanoso como agente redutor para fazer a redução desse mercúrio 2+ para mercúrio zero. Por que eu quero transformar em mercúrio zero? Porque eu preciso chegar nisso num vapor. Isso aqui, mercúrio zero, ele vai estar na fase vapor, ele vai estar na fase gasosa, e ele tem que ser zero. Vocês lembram que íons, né? Íons é uma interferência em FA, em espectrometria de absorção atômica. Então eu preciso de fazer com que isso deixe de ser íons e se transforme em vapor, né? No vapor atômico, tá? Que normalmente, beleza. O vapor de mercúrio é arrastado até a célula de quartzo, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então eu tenho aqui ó, o mercúrio, ele é arrastado até aqui a minha célula de quartzo, tá? Da mesma forma, é um pouco parecido também ali com a geração de hidretos. A diferença é que como o mercúrio ele já é volátil, e ele não está na forma de hidreto, ele já está ali separado, ele já chega aqui na célula de quartzo como mercúrio atômico, tá, gasoso, eu não preciso de ter um aquecimento, não preciso submeter isso a um aquecimento. Tá? A célula fica no caminho óptico da radiação emitida pela lâmpada de cátodo oco, também a lâmpada de cátodo oco. Observe, gente, que os 4 equipamentos que nós vimos aqui, todos eles ali utilizam a lâmpada de cátodo oco, tá? Na radiação da lâmpada de cátodo oco de mercúrio. No caso, como eu estou determinando mercúrio, a lâmpada de cátodo oco ela é feita de mercúrio. Tá? A radiação passa pelas janelas de quartzo, interage com o vapor de mercúrio, o sinal é emitido e captado por um detector em estado sólido. Isso aqui, o princípio de detecção, né, é idêntico às outras 3 técnicas que vimos anteriormente. Né? Você sabe ali que a quantidade de mercúrio, de vapor de mercúrio, é proporcional à absorvância, que é proporcional pela lei de Lambert-Be à concentração, e aí você consegue determinar a concentração do mercúrio presente na sua amostra. Tá bom? Então aqui também tem um gás inerte para fazer o arraste, né, a recirculação de todo esse sistema, né, para trazer o mercúrio ali para a célula de quartzo na forma gasosa. Tá? Então isso aqui é um videozinho mostrando mais ou menos o funcionamento, né, desse equipamento de uma forma simples. Tá? Então aqui tem a célula de quartzo, aqui tem a lâmpada de cátodo oco,
tá? Aqui é o vaso de reação, né? Então, borbulha aqui, né? Para formar, borbulha aqui o boridreto, para formar ou para fazer a redução do mercúrio, né? E aí esse mercúrio aqui, né? Ele colocando aqui, colocou o cloreto estanhoso, né? Colocou o cloreto estanhoso, não foi o boridreto, para formar um mercúrio atômico, né? Aqui ó, o mercúrio elementar, mercúrio atômico, agora sai aqui desse vaso reacional e chega aqui na célula de quartzo, e a célula de quartzo vai emitir a radiação, né? Desculpa, a lâmpada de catodônico emite a radiação, e aí o mercúrio, vapor de mercúrio atômico aqui vai absorver essa radiação. Tá? O equipamento, o funcionamento dele é bem simples, é um equipamento bem simples de ser trabalhado. Tá? Bom, aplicações, né? São várias aplicações de determinação de mercúrio, existem grupos de pesquisa que trabalham somente com mercúrio, né, fazendo a análise em amostra de sangue, urina e cabelo para verificar poluição atmosférica, no caso de cabelo, não só de mercúrio, né, eles fazem também com outros elementos. Obviamente essa técnica é só para mercúrio, mas pode fazer estudos também com outros elementos químicos, né, por exemplo, pode utilizar para verificar a contaminação a presença de chumbo em cabelo, né, enfim. Mas aí não seria pela técnica de CVAS, seria por uma outra técnica analítica, por exemplo, o GFAS, tá? Ou até mesmo o HGAS. Amostras de solo, água, peixe, utilizado muito em peixe, determinação de mercúrio em peixe, combustíveis, tá? E as vantagens e desvantagens. É uma técnica de rápida resposta analítica, boa sensibilidade, baixo custo, e ela tem algumas interferências físicas, principalmente aí por conta de arraste, por conta também da reação ali com cloreto estanhoso, que aí já seria uma parte mais química, né? Não física. Bom, enfim, agora vamos fazer aqui um resumo das 4 técnicas que nós vimos, fazer uma comparação rápida entre todas elas. Então, o CVAS, né, que a gente acabou de ver, não necessita de chama, analisa somente o mercúrio, alta eficiência de atomização, alta sensibilidade. O FAS utiliza-se um atomizador, que é a chama, analisa outros elementos, né, ali a mais ou menos 60 elementos químicos, baixa eficiência de atomização, tá? Não apresenta alta sensibilidade. Tá? Baixa eficiência de atomização, pessoal, é em relação ao GFAS, porque a atomização dele é boa, tá? Também. Só que em relação ao GFAS, ele tem baixa eficiência de atomização. Bom, vamos lá para o GFAS. O atomizador é o forno de grafite, que é aquecido eletricamente, né? Analisa outros elementos químicos, né? Geralmente são os mesmos elementos químicos do que o FAS, embora no GFAS consiga analisar esses elementos químicos em menores concentrações. Né? Ele apresenta baixos limites de detecção, consegue atingir baixos limites de detecção. Alta eficiência de atomização, se comparar ao FAS, e apresenta alta sensibilidade. E o HGAS, ele é aquecido por chama, tá? Analisa 8 elementos químicos, né? Principalmente, que são elementos químicos que têm a possibilidade de formar hidretos, tá? Voláteis, e alta eficiência de atomização também, alta sensibilidade. Bom, então esse aqui é um resumo das técnicas de espectrometria de absorção atômica, tá? E na próxima aula a gente vai começar a ver as interferências dessas técnicas AAS, tá bom? Um abraço aí para todos.